Bem-vindos. Continuando falando ainda sobre a potenciação, nós hoje vamos falar sobre a potenciação com base 10, tá? Nós vamos completar essa tabela que está aí no livro de vocês do segundo bimestre, lá na página 11, tá? Vocês podem completar aí também, tá? Para completar essa tabela, vocês podem estar utilizando a calculadora, tá bom? E aqui, né, nós temos nessa tabela, nessa coluna nós vamos colocar, né, escrever a multiplicação de fatores iguais, né, nas que estiverem faltando. Aqui nós iremos escrever as potências, né, que são os resultados, e aqui a potenciação, que representa, né, as multiplicações, né, que estiverem faltando aqui na minha potenciação. Então vamos lá, olha, na primeira linha falta apenas, né, o resultado, que é a nossa potência. Basta resolver, então, essa multiplicação 10 vezes 10, né? Nós temos o primeiro resultado, que é 100. Na segunda linha, eu tenho que escrever a multiplicação que falta e a potenciação, tá? E aí, você, com a ajuda da calculadora, né? Você vai fazer a multiplicação do 10 por ele mesmo, até obter, então, o número, né? 1000. Então, a multiplicação vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que vai totalizar aqui o 1000, né? E a potenciação, olha, se o 10 ele repetiu, né? A multiplicação por ele mesmo 3 vezes, 10 é a minha base e 3 é o meu expoente. Então, a potenciação 10 elevado à terceira potência. Nesse caso aqui, olha, eu tenho que representar aqui a multiplicação e o resultado, né? A potência. Então, aqui eu já tenho a potenciação. Se é 10 elevado à quarta potência, significa que o 10 irá multiplicar por ele mesmo 4 vezes, né? E o resultado, podem fazer também aí na calculadora, será igual a 10.000. E assim nós iremos completando, tá, pessoal? Todos os valores aqui que faltam, tá? Das multiplicações, da potência e da potenciação, tá? Eu vou completar aqui. Vocês podem estar fazendo no livro de vocês, tá bom? E qual que é a intenção dessa tabela, pessoal? É para vocês, né, perceberem aqui um padrão existente, né? Quando estamos falando sobre potenciação com a base 10, tá? Olha só, se vocês observarem aqui na potenciação e na minha potência, tá? No meu resultado, vocês podem perceber aqui o seguinte, olha. Quando o meu expoente era igual a 2, eu tive aqui no meu resultado 2 zeros, né? O número 1 seguido de 2 zeros. Quando eu tinha aqui a minha potenciação 10 elevado ao cubo, o meu resultado foi o número 1 acompanhado de 3 zeros. Aqui, olha, 10 elevado à quarta potência era o resultado, né? Foi o número 1 acompanhado de 4 zeros, tá? Então, significa que uma potenciação de base 10, o meu resultado, né? Ele vai ser sempre o número 1 acompanhado da quantidade de zeros que o expoente indica, tá? E da mesma forma, se eu tenho aqui, né, o número aqui, o resultado, e eu quero escrever na forma de uma potenciação, né, eu já sei que aqui para escrever como uma potenciação de base 10, a minha base é 10, né? E o meu expoente, basta, olha, eu contar quantos zeros eu tenho, que eu encontro qual que é a minha potência, tá certo? Então, aqui, olha, nesse exemplo, né? 1 milhão aqui. Se eu não, né, fizer a multiplicação aqui para saber qual é o meu expoente da base 10, basta contar quantos zeros eu tenho aqui, né, que é o meu expoente, certo? Aqui nós temos algumas questõezinhas que estão aí também no livro de vocês, né? Então, escreva como se lê cada uma das potências obtidas, né? Olha, as potências são os resultados. Então, nós encontramos aí, né? O número 100,
número 1000, número 10.000. Então, era para vocês aí nessa questão escrever, né, como que é a leitura de cada uma. Letra B. Compare o expoente de cada potenciação com a quantidade de vezes que o fator 10 se repete na multiplicação. Que irregularidade você pode observar? Olha, então, comparando aqui, né? Olha, o expoente com a quantidade de vezes, né? Aqui com a multiplicação. O que nós podemos observar? Que a multiplicação, né? A quantidade é a mesma quantidade do meu expoente, né? Então, essa é a regularidade que nós temos. Olha, o expoente, ele indica a quantidade de vezes que o fator 10 se repete, tá? Agora, compare o expoente de cada potenciação com a quantidade de zeros da respectiva potência. O que você pode observar? É o que eu expliquei para vocês sobre aquele padrão, né? Olha, o expoente ele é igual ao número de zeros encontrados na respectiva potência, né? No nosso resultado. Bom, então aqui também é explicando, né, o que eu já falei para vocês, né, que na potenciação de base 10, o expoente sendo um número natural, o resultado ele vai ser sempre, né, o número 1 seguido da quantidade de zeros correspondente ao expoente. Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre notação científica, tá? O que é a notação científica? Ela é uma forma abreviada de escrever números usando potências de 10 e ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, tá? E como que nós iremos fazer isso? Olha, o primeiro passo vai ser você escrever o número em forma de um produto, né? Escrever em forma de uma multiplicação, de uma maneira que você consiga obter uma potência de base 10, tá? Então, aqui vamos aos exemplos. Na letra A, olha, 17.000. Para que eu consiga obter uma potência de base 10, olha, eu posso estar escrevendo a multiplicação de 17 vezes 1.000, que vai resultar em 17.000, né? E aqui, esse 1.000, eu consigo escrevê-lo como uma potência de base 10. Olha, então eu vou manter a multiplicação 17 vezes potência a base 10 e o meu expoente, olha, para saber qual é o valor do meu expoente, basta contar quantos zeros eu tenho aqui. Então, eu tenho 3 zeros, o expoente é 3. E essa aqui é a notação científica para esse número 17.000, tá? É o 17 vezes 10 elevado à terceira potência. Na letra B, olha, nós temos aí o número 134 bilhões, então eu vou, né, escrever como uma multiplicação primeiro, então é a multiplicação 134 vezes 1 bilhão, tá? O 134 vezes a minha base da potência vai ser o 10, né? E o expoente eu conto quantos zeros eu vou ter aqui, então eu tenho 9 zeros, o meu expoente é igual a 9. Letra C, então nós temos aqui, olha, 4.504.300.000. Então, eu vou escrever aqui, olha, o número 45.043 vezes 100.000, né? Que vai resultar nesse número que eu tinha. E aqui os 100.000 que eu consigo escrever como uma potência de base 10, né? Então, eu tenho a multiplicação 45.043 vezes 10 elevado à quinta potência, porque aqui eu tenho 5 zeros, tá? Em resumo, o expoente da potência de base 10, ele sempre vai coincidir com a quantidade de zeros que nós temos, tá bom? Eu espero que essa aula ajude vocês. Bons estudos!